Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, essa é a nossa TV Bariátrica, começando agora mais um episódio com muita informação útil sobre saúde e qualidade de vida. O episódio de hoje está especialmente importante porque a gente vai falar sobre suplementação pós-bariátrica, suplementação venosa, suplementação para a vida. A gente vai entender por que e como o paciente bariátrico precisa se preocupar com esse assunto. Para falar sobre isso, temos dois importantes participantes. Temos um presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Com muito orgulho, a gente recebe aqui o Dr. Durval Ribas, nutrólogo. Tem uma história linda para contar sobre a sua trajetória de vida e o que ele aprendeu também com a nutrologia, que hoje faz sucesso no Brasil inteiro. Bem-vindo, doutor. Alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o gentil convite de vocês. E, logicamente, junto aí com a Sociedade Bariátrica. Não é todo dia que a gente recebe um presidente, né? Do lado dele, um dos mais importantes cirurgiões bariátricos da nossa sociedade, Dr. Berti, Dr. Luiz Vicente Berti, uma lenda da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, para falar de um assunto importantíssimo. Bem-vindo, doutor. Alegria imensa sempre recebê-lo aqui. Obrigado, Fernando. É sempre gostoso a gente vir conversar um pouco sobre a cirurgia bariátrica e metabólica e tudo aquilo que está em torno. E nada melhor do que meu amigo Durval, que é uma das pessoas que lida muito com o que nós vamos conversar aqui. Aquela linha tênue entre o fazer bem feito e o não fazer bem feito. Exatamente. Eu queria começar essa conversa com uma sugestão de pergunta que a nossa querida Séries pensou de um Bari Live, que é um evento fantástico que a sociedade promove, e ela mandou essa pergunta, falou: Fernando, eu acho ótimo começar o programa com ela. Alguém mandou a pergunta assim: olha, preciso tomar remédio depois da bariátrica? E injeção também para o resto da vida? Bom, eu queria provocar os doutores com essa questão, já lembrando que a obesidade é uma doença crônica. Sim. Requer tratamento crônico. E se o tratamento para, a doença recrudesce. Portanto, o tratamento efetivamente deve ser crônico. E o paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, independente da técnica, né, ele efetivamente vai ter que fazer uso de suplementação sempre. E isso é fundamental e dentro da nutrologia a gente faz o segmento através de exames laboratoriais. E esses exames vão nos dizer, e aí sim vai ao encontro da sua colocação, de que tem que ser de acordo com o quadro clínico do paciente. Cada paciente é um paciente, cada obeso é um obeso, cada pós-bariátrico é um pós-bariátrico. Primeiro, suplementação vitamínica não é remédio. Nós estamos trocando um remédio para pressão, um remédio para o diabetes, um remédio para o colesterol, um remédio anti-inflamatório para as minhas dores, por uma suplementação vitamínica. Então, e ela é necessária. Nós temos basicamente hoje dois modelos de cirurgia mais realizados no Brasil. Uma mexe só no estômago, que é a gastrite vertical, ou sleeve, que o brasileiro adora uma palavra em inglês, então sleeve, e outra que é o bypass, ou a gastroplastia de Roux, que eu mexo no estômago e no intestino. Aqui nós estamos trabalhando em áreas de absorção, estômago, intestino delgado. Tudo que eu como é absorvido no intestino. O estômago prepara isso para que o intestino absorva. Então, um pedacinho de carne que eu comi, o estômago dissolve, ele vai para o intestino, e é no intestino que eu tiro da carne o ferro, as vitaminas, isso com todas as outras coisas. E se eu mexo um pouco nisso, óbvio que eu posso alterar um pouco a quantidade de absorção. Então, gastrite vertical. Eu tiro uma coisa chamada fator intrínseco, que é produzido no estômago, que ele ajuda na absorção da vitamina B. Então, vitamina do B, depois o Durval vai falar melhor sobre isso, eu preciso ter um cuidado maior. E como eu tirei um pedaço do meu estômago dessa absorção, por vezes eu preciso que isso seja por via intravenosa, às vezes a via intramuscular ou na via sublingual. Já nas mulheres, que são 70% de quem foi submetido à cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil, são mulheres em idade fértil. Mulheres em idade fértil menstruam, ou seja, perdem sangue todo mês. E se ela perde sangue todo mês, vai cair o nível de ferro.
E aí, como eu fiz um bypass e não estou passando no duodeno, é o duodeno onde absorve o ferro, eu tenho que repor pela via endovenosa, porque pela boca não vai absorver. Eu posso comer um carrinho de pedreiro de ferro, eu vou absorver uma colherzinha. Então, assim, existem situações onde eu vou precisar ir pela rodovia, pela Dutra, outra eu vou pela Trabalhadores, isso que o Durval falou. Nós não temos que individualizar isso, então todo mundo tem que fazer reposição endovenosa, nem todo mundo não tem que fazer. Nós temos que trabalhar. E tem pacientes que têm o mesmo tratamento, mas a resposta é muito mais forte. Ou seja, a cirurgia é muito mais potente e com esses, muitas vezes, nós temos que utilizar a via venosa, que é onde nós temos uma absorção maior do que a via intermuscular, do que a via oral. Sim. Mas eu queria também tocar num ponto dessa grande exposição que existe hoje nos supermercados, nas farmácias, das vitaminas. Uma pessoa fica completamente confusa se não tiver uma orientação de nutrição específica, porque tem vitamina para tudo nesse mundo. Como é que a gente entende isso? Se nós, que não somos pacientes bariátricos, ficamos confusos, imagina o paciente bariátrico sem informação adequada. Todas as vitaminas e minerais têm um poder antioxidante. Mas, em compensação, anti-liberação de radicais livres, né? Mas o excesso se torna oxidativo. Então, veja, quer dizer, se o segredo da vida está no meio... O veneno é o remédio. Exatamente. Então, isso é importante porque é muito comum pessoas que tomam vitaminas e vitaminas achando que estão tomando um antioxidante, quando, na verdade, ele está tendo um processo oxidativo de liberação de radicais livres que pode predispor esse paciente a desenvolver doenças crônico-degenerativas. E nós temos vitaminas, como a A principalmente, que é muito tênue o limite para ela ser tóxica e causar problema. Então, assim, o problema no nosso país é que vitamina não é considerado um remédio, é considerado um suplemento alimentar. Então, ela não precisa de receita para ser vendido. Então, eu posso vender vitamina naquela parte de fora da farmácia, que você fica confuso com tantas marcas, e cada um vai escolher pelo que achou mais bonito ou pela marca. Ou, se quiser vender na padaria, pode vender, porque é um suplemento alimentar. E para que isso aconteça, as nossas vitaminas elas têm metade da dosagem, que é o que a gente chama de IDR, para que ela não se torne um remédio. Então, às vezes, eu estou tomando um suquinho, que se eu comesse direito, uma alimentação saudável, estaria as vitaminas. Mas criou-se esse conceito que vitamina, eu estou na academia, eu preciso me encher de vitamina, eu estou aqui, eu quero fazer, ou eu vou, para não envelhecer mais saudável, vou tomar vitamina. Hoje você tem lá a vitamina sênior, a vitamina para mais sênior, para 60, para 70. De tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Mas o importante é a informação de qualidade, informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Isso a gente tem de sobra aqui na nossa TV Bariátrica. Eu queria chamar o quadro, o Barigram, onde a gente pinça nas redes sociais exemplos que servem como um farol para os outros pacientes bariátricos. A gente vai conhecer agora a história da Glenda e depois a gente volta para conversar aqui. Vamos conhecer a Glenda? Eu sou a Glenda Cardoso, tenho 39 anos. Eu fiz a cirurgia bariátrica no dia 8/6/2021 e hoje, agora em 2024, eu completo 3 anos de cirurgia e 99 quilos eliminados, né? Estou aí buscando 100, que é meu número mágico. E por conta, né, da estratégia da minha equipe, nós optamos por algumas suplementações endovenosas, né? Que era uma forma melhor para que eu conseguisse, de fato, ter uma boa resposta também, né, com a suplementação. Então, algumas vitaminas, né, alguns minerais, eles são pela via endovenosa, alguns são intramusculares, então, e alguns são via oral, né, mas para mim tem feito muito bem essa suplementação endovenosa, principalmente do ferro, né, que tem uma melhor disponibilidade aí para mim, está me fazendo muito bem nesse processo. Então, eu decidi, né, compartilhar o meu processo nas redes, porque eu percebi a quantidade de pessoas que falavam sobre bariátrica, mas que às vezes não traziam um conteúdo tão bem embasado. Então, eu percebia
que era muito importante trazer isso, né, de forma, uma linguagem, né, mais fácil, às vezes, das pessoas entenderem, e o quanto é importante a gente se ver no outro, né, porque no meu processo, quando eu busquei pela cirurgia, eu não tinha muitas pessoas como referência, né, de pacientes com um IMC tão alto quanto o meu era, e eu não conseguia ver referências, né, muito próximas a mim, assim. Todas as demais pessoas perdiam no máximo 50, 70 quilos. E eu sempre buscava uma referência de alguém que tivesse tanto peso quanto eu e que tivesse tido uma história de sucesso. Eu tinha 174, pesava 174 quilos, e eu achava que eu ia chegar no máximo em 120, 110, né? E o dia que eu virei dos 3 dígitos, para mim foi uma alegria, assim, imensa, porque eu não tinha tanta expectativa. Eu sabia que eu ia, né, ter um emagrecimento, mas eu não sabia o quanto seria, né? Mas eu tô com 75 agora e tô muito feliz. Espero eliminar mais um pouquinho aí, porque agora tem as reparadoras, né? Então, o foco agora são as reparadoras, tem bastante pele aqui para tirar. E a bariátrica me trouxe essa possibilidade de renascer, né? De reviver. Muito bem, que história bacana, né? Ela persegue o número mágico de 100 quilos eliminados. Parabéns para a Glenda, né? E ela falou algo que o Dr. Bert tinha comentado, a suplementação de ferro de forma intravenosa. Vamos Sim. falar sobre isso, principalmente para as mulheres, né? É um ponto muito importante, né? Sim, veja, o Dr. Bert comentou uma coisa interessante. Tem mulheres, independente de cirurgia bariátrica, aquelas principalmente que têm uma hipermenorreia, que têm um fluxo sanguíneo menstrual acima de 4, 5 dias ao longo do tempo, essa mulher vai desenvolver anemia ferropriva. E quando a gente detecta, por exemplo, uma ferritina, que é uma proteína marcadora de deficiência de ferro, se estiver abaixo de 15, normalmente nós fazemos o quê? A injeção intravenosa. Ela perdeu muitos quilos, né? Estão falando de 99 quilos, ela persegue 100 quilos eliminados. Isso faz diferença também na absorção do ferro? É um componente complicador? Não, porque se ela tivesse perdido 30, 40, 50 ou 100, e se o modelo cirúrgico dela foi aquele que exclui o duodeno é o sítio de absorção. Lá tem uma coisa chamada vilosidade, essa vilosidade ela capta o ferro. Então, como esse local não está, até que outras regiões do intestino se adequam, e se às vezes demoram anos para que tome a absorção, ela não vai ter uma fonte de captação. E ela diminuiu muito o aporte da carne vermelha. Se a gente conversar com 90% de quem fez cirurgia bariátrica, nós temos os 3 campeões de audiência: o pão francês, o arroz e a carne vermelha. Eles têm um pouco mais de dificuldade, porque a carne vermelha ela tem uma digestão, vamos dizer assim, um pouco mais pesada. Então eu estou absorvendo menos carne vermelha. Eu tirei a área de absorção, obviamente que eu vou ter que reposição. Mas o Durval, a gente sempre toca nisso, nessas mulheres, que o que é impressionante como nós, os mais velhos, ainda sabemos o que é hipermenorreia. Eu estou cansado de ver paciente. Quantos dias você menstruou? É normal essa menstruação? Quantos dias você menstruou? 5, 6. Quantos absorventes você troca? Um monte. Querida, isso não é normal. E aí eu vou lá e reponho esse mês e esqueço a causa. Então, essa paciente, nós temos que cuidar, eu e ele, disso, Sim. mas ela tem que ir no seu ginecologista para interromper a menstruação. Senão nós vamos ficar enxugando o gelo. Vou nem perguntar se ela for vegetariana, porque porque isso é um assunto de outro programa que eu quero convidar já o Dr. Durval para participar conosco, hein? Vamos produzir um programa sobre vegetarianismo e cirurgia bariátrica, né? Importante falar sobre isso, mas... Então, mas você percebeu que o Dr. Bert comentou, nós não estamos nem falando de bariátrica. Não. Nós estamos dizendo que uma paciente que tem hipermenorreia e que não tem essa percepção, de repente ela tem fraqueza, astenia, queda de cabelo, unhas quebradiças, cabelos quebradiços, e não sabe exatamente qual o motivo. E aí você solicita uma série de exames laboratoriais, e dentre eles a ferritina, e lá os níveis estão baixíssimos. E não adianta você tentar repor só via oral. Tem que, nesses casos, ser, sim, endovenoso.
Aí nós estamos falando de uma clínica especializada, de um cuidado. Nós estamos também chamando a atenção da paciente para que ela perceba também a seriedade dessa clínica que vai fazer esse tratamento. Né? É um ponto de atenção importante. Muito, muito. O ferro endovenoso, ele requer todo um cuidado na administração, porque ele pode desenvolver uma reação, né, de quase como se fosse um choque anafilático. Sim. Então não é como se eu estou dando uma vitamina B, dificilmente eu vou ter algum problema com a vitamina B ou com uma vitamina C. Mas com o ferro tem que ter um cuidado, tem que ter um tempo de administração, tem que ter um cuidado, porque não é diluir bem. Tem que saber. Soro fisiológico. Tem que saber como fazer e onde fazer. Né? Exatamente. Eu queria chamar agora também mais uma participação de uma super parceira aqui da nossa TV Bariátrica. A gente vai acionar agora o nosso time de peso, que são essas colaboradoras, esses colaboradores que fazem o sucesso da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Vamos ver quem participa conosco no time de peso? O paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, independentemente se ele fez uma técnica restritiva ou se ele fez um desvio intestinal, esse paciente ele acaba consumindo uma quantidade de comida menor do que um indivíduo que não fez esse tipo de cirurgia. Então, não importa qual é a técnica, ele acaba sofrendo realmente uma leve alteração no seu trato gastrointestinal que o leva a não absorver os micronutrientes. Bom, dito isso, qual é o segundo passo? Suplementar esse paciente. Então, todo paciente que faz a cirurgia bariátrica, sim, deve ser suplementado. Em geral, o paciente ele sai com polivitamínico. Se o paciente ele se alimenta bem, ele faz os seus exames, toma o seu polivitamínico, na grande maioria dos casos, ele consegue seguir bem e ele consegue, digamos assim, evitar a maioria das deficiências que um paciente bariátrico tem. Mas tem alguns casos em que o paciente não consegue restabelecer suas vitaminas e minerais, principalmente para ferro, vitamina B12 e vitamina D. Então, em geral, a gente vê esses três, né, essas vitaminas, esse mineral, deficiente no paciente ao longo do primeiro ano. Dito isso, o que a gente precisa pensar? Em como suplementar esse paciente. Alguns conseguem por cápsula, não tem problema nenhum, consegue fazer o tratamento via oral, mas tem paciente que entra num grau de deficiência mais grave. Então, ele precisa fazer intravenoso ou intramuscular. Nesse caso, é um procedimento invasivo que somente o médico pode prescrever. A gente tem que lembrar que vitaminas e minerais não são coisinhas bobas. Eles podem gerar um grau de toxicidade, e isso pode gerar um dano para a saúde. Então, seja por via oral, seja por intravenosa ou intramuscular, se você exceder as quantidades de vitaminas e minerais, você pode ter desde uma intoxicação, um transtorno no seu trato gastrointestinal, até sintomas mais graves, uma diarreia intensa, cefaleia, taquicardia e até mesmo um choque anafilático. Então, não faça nada sem o conhecimento do seu médico. Muito bem. A gente entendeu aqui o que a Fernanda está dizendo, é que algo que a gente falou logo na abertura. Cada paciente tem a sua história, né, doutor? O bariátrico, per si, ele é desabsortivo. Ponto. Ele se torna desabsortivo. Ele já chega para a gente, apesar da obesidade, desnutrido. Desnutrido. São anos e anos de dietas, de alimentações erradas. Por exemplo, a vitamina D, D de dado. O que acontece quando o paciente é obeso? É evidente que ele tem dificuldade, quando ele toma sol, de transformar essa vitamina D que está no subcutâneo na forma inativa para ativa, porque ele tem um subcutâneo muito grande. Então, esse paciente, e principalmente os obesos mórbidos, eles já chegam na clínica com deficiência de vitamina D, hipovitaminose. Antes da cirurgia, que vai deixar o estômago com menos propriedades de absorção. São raríssimos os doentes que chegam no consultório com a outra vitamina importante, que é a B também, a nível acima de 200, 300. Eles já chegam já com a D e também com a B, que a B é uma lipossolúvel também. A nossa TV Bariátrica é um canal, é uma referência de informação, não só para o paciente bariátrico, mas para toda a família, e não só para a família, mas para toda a sociedade brasileira, para entender como combater esse mal que é a obesidade, que afeta o mundo todo, né, doutor?
A obesidade é uma doença que hoje está sendo considerada a ciência da obesidade. Exato. Porque já foi descoberto mais de 250 comorbidades associadas à obesidade. Exatamente. E o que a gente sempre fala aqui, né? Tem tantos regimes no mundo, né? Tantas dietas, por que não tem uma que funciona? Não, só uma. Não, mas nem a própria cirurgia, que é o tratamento mais eficaz que nós temos hoje, se ela não tiver esse controle que nós estamos tratando aqui. Inclusive, já tem alguns estudos mostrando que as deficiências de vitamina no paciente pós-operado vão ligar um alerta que está faltando alguma coisa. Sim. E quando liga o alerta que está faltando alguma coisa, o que o meu corpo faz? Começa a economizar. Não me deixa gastar energia e poderia ser uma das causas da recidiva da recuperação do peso, porque está me faltando alguma coisa. São muitos componentes. É por isso que a gente sempre diz que a cirurgia bariátrica não é um ponto final, na verdade é um ponto de largada. É ali que começa, não termina. Mas o que começa agora são os recados da nossa TV Bariátrica. Vamos acompanhar aqui? Está na hora deles. Para você que quer fazer a cirurgia bariátrica ou já fez, o BariLife é um aplicativo cheio de informações. Além disso, ele traz a carteirinha digital do paciente bariátrico, que também permite o acesso a descontos e muito mais. O aplicativo está disponível para download nas lojas da Apple e Android. Estamos de volta aqui, nossa TV Bariátrica, falando sobre a importância da suplementação, principalmente venosa, suplementos. A gente está entendendo aqui, primeira coisa é que suplemento não é remédio. O paciente fala, eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida? Bom, você vai ter que suplementar para o resto da vida, porque a vigilância é eterna, né? Nós estamos falando de uma doença crônica, que não tem cura, mas tem tratamento, né, doutores? Sim. Quem tem hipertensão arterial sistêmica, ele precisa tomar medicamento sempre. Sempre. Quem tem diabetes mellitus, ele tem que tomar medicamento sempre. Quem tem obesidade, tem que tomar medicamento sempre. Quem fez cirurgia bariátrica, tem que fazer a suplementação sempre. E precisa entender quais são as suas deficiências, porque elas não são iguais a do amigo que também é bariátrico, de alguém da mesma família que fez a bariátrica. Cada um tem a sua história de vida e ela precisa ser analisada, desenvolvida, investigada. Por falar nisso, eu queria chamar aqui mais um Barigram. A gente vai para Minas Gerais, Piuí, Minas Gerais. Vamos conhecer a história do Marcos Vinícius. Vamos lá, Marcos, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Vinícius, eu sou de Piuí, Minas Gerais, eu tenho 26 anos. Eu fiz minha cirurgia bariátrica dia 5 de janeiro de 2023. Eu eliminei 87 quilos até o momento. E hoje é super importante a suplementação. Eu faço, de acordo com a minha equipe, eu faço a minha suplementação via oral, totalmente via oral. Foi escolhido de acordo com a minha equipe multidisciplinar. Eles chegaram a um acordo de fazer sleeve pela minha idade, pelo fato de não ter refluxo, e exatamente por isso que eu faço a minha reposição totalmente via oral. O meu start que eu subi na balança estava com 176 quilos. Aí daquilo ali foi o meu start para fazer a cirurgia. E desde 30 dias de cirurgia já faço atividade física, que é super importante para quem é paciente bariátrico, porque exatamente todo mundo que faz a cirurgia consegue emagrecer, mas e manter? Quando eu resolvi fazer a cirurgia, eu falei, não, quando eu conseguir obter meus resultados, eu vou começar a compartilhar isso nas minhas redes sociais. Foi aí que eu decidi, conheci muita gente, graças a Deus, tem muita gente hoje que ajuda bastante gente, recebo mensagem todos os dias de gente que, eu vou fazer a cirurgia semana que vem, isso me ajuda demais, você posta os treinos, me inspira a ir lá treinar também. E depois da cirurgia, eu converso com muita gente, e a autoestima é praticamente outra vida, e eu faço acompanhamento com atividade física desde os 30 dias de cirurgia, então isso faz evoluir muito. Mas hoje eu estou completamente outra pessoa, às vezes nem tem aquela distorção de imagem que eu nem me reconheço, mas é uma nova vida, recomendo para todo mundo.
sensacional, entre muitas qualidades, ele também é cruzeirense. Isso chama... Como é que ficou bem com a camisa do Cruzeiro? Magrinho, maravilha. Ele faz a suplementação oral, é um jovem de 26 anos. Faz diferença a idade e a diferença entre a suplementação oral ou venosa, doutores? Com certeza. Uma pessoa, um paciente que tenha 25 anos, ou 35, ou 45, ou 55, a massa magra, a massa muscular, é muito diferente. Então, esse paciente certamente está sendo monitorado e é bem provável que ele não tenha efetivamente a necessidade de fazer endovenoso, algum suplemento endovenoso. Mas a idade, nesse caso, é muito importante. Agora, uma mulher que menstrua, uma mulher que tem 50 anos, certamente não vai ter esse mesmo comportamento. Por isso que o monitoramento médico é fundamental. Se não houver esse monitoramento médico pós-cirurgia, certamente as complicações, as implicações clínicas, elas vão acontecer. É bom trazer esse exemplo, porque mostra o quê? Um jovem, 26 anos, quer dizer, um jovem que tem uma massa magra muito bem desenvolvida. Então, ele certamente vai ter um resultado se for monitorado. E ele faz, doutor Berti, algo que é fantástico, recomendadíssimo, que é a musculação, né? Isso não é opção, né? É obrigatório. A suplementação venosa, ela vai estimular na disposição e também na absorção de músculos. Qual é o componente da musculação e a suplementação venosa? Criação de massa muscular é trabalho. É trabalho, como qualquer coisa que a gente faça na vida. Isso não é milagre, não. Não é milagre. Né? Então, achava que era, sempre, que você acordava. esse paciente jovem, de 20 e poucos anos, que já tinha essa obesidade, esse é o grande benefício. Senão ele ficaria 30, 40, 50 anos... Ele fez na hora certa. Com uma memória genética... Na hora certa. E outra, a gente sempre... Ele fala via oral. Ele é homem, ele não menstrua. Eu canso de ver no consultório... Muitas vezes esse enxuga-gelo. Então, na medicina, eu adoro esse ditado, mas não aprendi a falar ele até hoje, né? Que na medicina do amor, nem sempre, nem nunca. Então, é isso, não adianta. Aquela pessoa via oral, porque ele tem uma característica, jovem, homem, não menstrua e tal. Como o Durval falou, já uma mulher de 38, 40 anos, com 5, 6 dias, ela vai precisar da via menstrual. O que nós temos que ter cuidado é com esse parâmetro. Eu não posso aceitar que uma pessoa tome um azul de metileno na veia, daqui a 6 horas está urinando verde, e seja convencido e se convença que ela limpou o organismo dela e foi. Então, isso não é medicina, isso é outra coisa, existem vários adjetivos que a gente pode falar. Então, nós não podemos aqui nem dizer que é ruim ou que é bom. Existe a terapia, ou seja, o tratamento para esse paciente. Muitos pacientes vão se beneficiar. O Durval é um dos caras que mais entende disso. A medicação endovenosa, ela tem um nível de absorção maior do que a intramuscular e maior do que a via oral. Quando a pessoa esquece de tomar os comprimidos com a intravenosa, isso não vai acontecer, né? Mas eu queria também prestar aqui uma informação importante para quem está acompanhando. A gente tem um público imenso no Brasil e no mundo todo. A nossa sociedade é a segunda maior do mundo, né? Como é que a pessoa vai entender que é uma clínica séria, que essa medicação está sendo feita de forma adequada? Você é um presidente aqui da Associação Brasileira de Nutrologia. Nós temos o ex-presidente e também um dos mais importantes participantes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. São referências, ou seja, a TV Bariátrica tem referências importantes para a pessoa escolher o lugar adequado para fazer isso, né? É evidente que esse local tem que ter autorização da Anvisa. A primeira coisa. A primeira coisa. Portanto, a estrutura, ela tem que ter essa aprovação. E, para isso, tem uma série de regramentos que se faz necessário. E não há dúvida da necessidade, da obrigatoriedade de um médico titulado, né? Como, por exemplo, um cirurgião bariátrico, mas que tem título de especialista pela cirurgia bariátrica, ou de um médico nutrólogo que tem título de especialista pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Brasileira de Nutrologia. Então, acho que esses são fundamentos básicos. Não é? Você não pode ir em um lugar, um local inadequado. Eu, outro dia, observei, por incrível que pareça, uma paciente, nem sei se é paciente, tomando dentro de um carro
o carro andando, e ela fazendo uso de um soro endovenoso. Você imagina, olha o absurdo. Ou então um hotel de alto nível, de 5 estrelas, que tinha uma sala onde o pessoal que frequentava o hotel ia lá tomar uma injeção na veia. Quer dizer, e onde fica o choque anafilático? Onde é que fica a medicina com todos os seus conhecimentos? Nós estamos voltando à época lá do Hipócrates, que não tinha nada. Não é possível, não é mesmo? Sim. Então, eu acho que esse regramento é fundamental e acho importante esse programa para que a gente possa esclarecer isso, para quem está nos assistindo, para que tenha essa visão real da ciência médica. Né? Então, eu diria para o paciente hoje, primeiro, questione. Eu preciso? Meus exames demonstram que eu preciso? Médico. Conversa com o médico. Com ele. Quando começa a se oferecer outro dia eu vi também, tinha um menu. Um menu. Para isso, para aquilo outro, um ambiente luxuoso, um ambiente fantástico, com um menu. Gente, a vida não é assim. Não. A saúde não é assim. Se você tem uma coisa só que não tem volta, que é a sua vida. Então tenha mais cuidado, raciocine mais e pergunte mais. Muito bem. Bom, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. A gente ficaria aqui até amanhã de manhã, de tarde, falando sobre isso. Conversa ótima. Queria agradecer imensamente Dr. Durval Ribas. Um bom retorno lá para Catanduva. Para quem não conhece, São José do Rio Preto, por exemplo, faz parte da Grande Catanduva. Né? Essa metrópole do interior paulista. Muito obrigado, doutor. Sucesso lá na Abram e volte sempre. Eu que agradeço, é sempre um prazer revê-lo. Já estivemos juntos em outras oportunidades. É uma grande honra. Eu só queria, assim, como finalizando, que as pessoas às vezes procuram a dieta mágica, a atividade física mágica, cirurgia mágica, o medicamento mágico e também a psicoterapia ou mudanças comportamentais e cognitivas mágicas. E que isso, infelizmente, não existe. Por enquanto, ainda não existe. Não. Né? Então, nós temos que ter os pés no chão, procurar os profissionais capacitados para fazer. Valeu, doutor Durval. E doutor Luiz Vicente Berti, muito obrigado. Sempre uma alegria recebê-lo aqui. Muito bem, doutor. Valeu. Eu que agradeço. É sempre gostoso, como você falou. A gente ficaria até amanhã aqui, mas infelizmente... Você tem que terminar. Isso. Outra hora a gente termina e conversa mais. A gente termina falando sobre o que vem por aí no dia 23 a 25 de outubro. Quero ver o senhor lá, hein? É João Pessoa na proa. Vamos fazer um brinde aqui. Que vem outubro. É outubro. Valeu. Olha só o que vem por aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado pela companhia. Saúde. Saúde. Vem aí o 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da SBCBM. Entre os dias 23 e 25 de outubro de 2024, a capital paraibana João Pessoa passa a ser a capital da cirurgia bariátrica no Brasil. Nosso evento, mais uma vez, reunirá profissionais e empresas dedicadas ao tratamento da obesidade, criando uma atmosfera propícia para o compartilhamento de conhecimentos e avanços científicos na área. Esta edição, na terra onde o sol nasce primeiro nas Américas, promete esquentar os corações de todos vocês. Estaremos reunidos na terceira capital mais antiga do Brasil, uma cidade cheia de encantos e de histórias que irá recebê-los de braços abertos. Cartão postal do Brasil, João Pessoa, além de ter lindas praias, também respira história com prédios e monumentos que contam um pouco dos mais de 500 anos do nosso país. A Praça da Independência, o Museu da Cidade e o Teatro Santa Rosa são alguns pontos turísticos importantes da capital paraibana que vocês devem conhecer. Da mesma forma, paisagens a céu aberto como o Farol do Cabo Branco, as piscinas naturais, a Praia de Tambaú e a Praia de Areia Vermelha são lugares imperdíveis. O paraibano tem a fama de ser brasileiro forte e resiliente, e esse congresso será recheado dessa gente. Já o local do evento será o Centro de Convenções de João Pessoa. Projetado para ser um dos mais modernos do país, sua estrutura é composta por 4 prédios principais.
a Torre do Mirante, o Pavilhão de Feiras e Exposições, o Pavilhão de Congressos e Convenções e o Teatro Pedra do Reino, em um complexo com mais de 48 mil metros quadrados. O Pavilhão de Congressos e Convenções tem a capacidade para até 9 mil pessoas e foi inserido dentro de um lago artificial. Sua planta é formada por 4 arcos de circunferência com raios bastante longos, formando uma construção arrojada e movimentada. Como de costume, o Congresso de 2024 contará com uma programação científica densa, que incluirá palestras dos maiores especialistas, mesas redondas interativas, bar e copa, sessões de vídeos, oportunidades para networking e muito do dia a dia do cirurgião bariátrico e da equipe multiprofissional. Acreditamos que todos os ingredientes estão presentes para fazer deste 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da SBCBM uma experiência científica proveitosa e inesquecível. Sejam todos bem-vindos a uma das cidades mais verdes, quentes e iluminadas do Brasil. João Pessoa os espera de braços abertos.